Fala pessoal, estamos começando mais um Podcastu. Eu sou Igor Ventura, fundador da V3 Marketing e host do Podcastu. E hoje eu tô com uma entrevista diferente, uma vendedora de acessórios, uma empresária, né? A CEO da CT Acessórios, a Bruna Lopes, que despencou de longe para vir aqui. Sim. É uma honra ter você aqui, Bruna. Muito obrigado pela participação. Começa no nossa rotina tradicional. Começa contando um pouquinho da sua história de vida pra gente te conhecer um pouquinho mais. Vamos lá. Quero começar agradecendo a oportunidade. É um grande prazer estar aqui, representando a minha cidade, né? A primeira maricaense aqui. Primeira. Vamos começar do início. Eu comecei a trabalhar com venda, e já nesse ramo aí, com 14 anos de idade. Eu era muito novinha quando eu comecei a minha história de CLT, digamos assim. Que nem era, né? Porque com 14 anos você não é um CLT. Nem pode, né? E nem poderia. Mas com isso criou-se em mim uma certa necessidade de dependência financeira e tudo mais. E eu fui muito jovem, que é a parte pra mim que é mais interessante da minha vida, apesar de estar aqui pra falar de empreendedorismo, mas eu não posso falar disso sem falar dessa parte da questão da maternidade. E eu comecei a buscar algo que eu conseguisse trabalhar em casa. Ah, legal. Eu Importante, consegui manter ali a minha... Sendo mãe, sendo ativa ali, não queria de modo algum terceirizar isso. A educação, a vivência, o estar ali presente. E comecei a estudar o mercado. Comecei com papelaria, acredita? Legal. Eu fui testando. É uma área que tá forte agora, né? A papelaria fofa também. Muito legal. Eu fui testando várias áreas e tentando me adaptar em algo, né? Porque mesmo que a gente trabalhe empreendendo, não é prestação de serviço, é algo que você vende, mas eu acho que você precisa se encontrar, é importante que você se encontre naquilo. Porque eu acredito muito que um trabalho que seja só por questões financeiras, eu acho que não vinga, eu acho que tem que ter a paixão, o amor por aquilo que você faz. Tem que ter. E eu fui testando e caí de paraquedas ali na área de semijoias. Comecei com semijoias, sim. Gigante. E até hoje a gente atua aí, a nossa especialidade é semijoias, por se tratar de algo que a gente trabalha há 2 anos, que a gente ainda é um bebê, né? A gente já tá engateando ali no ramo, mas... Mas o que a gente tem desde 2 anos pra cá, firme, que a gente trabalha são as semijoias, e com isso foi migrando também pra uma área de acessórios femininos, sabe? Que... é muito legal, porque abre um leque, assim, de coisas quando você trabalha com acessórios femininos. E eu percebi que eu lidava muito bem com o público feminino. Então, ao longo da história, que é uma história de 3 anos, nessa área de empreendedorismo ao todo, foram coisas que a gente foi trazendo como testes, sabe? Tipo, vou testar, vou ver como é que é isso, vou ver se eu me adapto, vou ver como é que é o ramo, vou ver como é que é o público. E a adaptação final, que ganhou o meu coração assim mesmo, foi essa área de acessórios femininos. Entendi. E a gente tá aí com tudo, com muitos projetos para esse ano, muita coisa legal. A gente tá para lançar nossa marca de óculos. Poxa, que é uma realização muito legal pra gente. E você na região ali também deve vender bem, né? É uma possibilidade gigante. Sim. Eu vi os anúncios no Instagram. Como é que você está pensando nos lançamentos, nos leques de produto? Como que você vem se planejando para isso e há quanto tempo também? Então, a gente está sempre lançando coleção nova, né? A gente tem um hábito assim, a gente gosta muito de sempre estar trazendo novidade. A gente não fica com muito tempo com uma coleção específica. A gente está sempre renovando. E a gente trabalha muito também de acordo com a época do ano. Por exemplo, o verão. A gente está no auge do verão. Então, a gente vê nisso a necessidade de acessórios que combinem com a época que estamos no ano, com o verão. E, inclusive, o óculos foi pegando um gancho exatamente nisso, nessa questão do verão. Eu fiquei ali, e agora? Vamos ver algo pro verão, vamos lançar algo no verão. E, graças a Deus, a gente teve essa ideia do óculos. O lançamento do óculos, inclusive, sai nessa semana. Que legal. Eu achei muito interessante, porque eu gosto de trazer muito da minha vida, da minha verdade pro meu trabalho, pra loja ali. E eu criei um óculos inspirado nas mulheres da minha vida. A coleção. Os nomes dos óculos são de mulheres que são importantes pra mim. O modelo, sabe? Que bacana. E o nosso primeiro lançamento é o modelo Ana, que é a minha filha, a minha musa inspiradora. Até pro ramo de acessórios, porque é uma coisa que ela ama.
E a Ana já tem quantos anos já? A Ana tem 10 anos de idade. 10 anos, que e legal. ama. Possivelmente temos uma sucessora. Já tem. Porque ela gosta muito. Ela é minha parceirona, assim. Espírito empreendedora também. Eu brinco que ela é a minha sócia. Eu falo, minha sócia, vem me ajudar. E é isso, a gente tem que ir se reinventando, né? A gente que lida com empreendedorismo, a gente precisa estar sempre se reinventando. E os projetos vão de acordo com a época, vão de acordo com a maré ali. A gente tem que seguir uma maré. Uma com que tá em alta. Você tem que estudar, você tem que pesquisar. Na área de semijoias, eu precisei fazer muito estudo para eu conseguir entender o que é uma peça banhada, o que é uma peça folheada. Porque a gente às vezes chega ali de paraquedas no empreendedorismo e a gente acha que é só arrumar o fornecedor e repassar a venda à frente. Não é assim que funciona. Tudo que você se dedicar a estudar, a realmente buscar entender o seu público, o mercado, você vai conseguir ganhar destaque à base disso. E é algo que eu viso muito para esse ano, sabe? Eu quero muito estar à frente ali na liderança mesmo pelo meu público, né? Porque eu faço realmente com amor. Eu acho que a gente lida muito com a autoestima de mulheres. Com certeza. Isso é uma grande responsabilidade. Eu levo isso muito a sério. E a gente tem muitos projetos para esse ano. Que legal. E como que você viu a sua motivação para começar a empreender? Por exemplo, você falou que você veio se tornando mãe para querer empreender, esse desejo foi surgindo. E eu vejo que muitas mulheres dependem do empreendedorismo para conseguirem fazer o que você fez, que é conciliar a maternidade com o financeiro ali. E como que você se motivou para manter, para começar? Qual foi a primeira coisa que você fez? Então, o nosso início foi bem pequenininho. A gente começou, fala gente, né, porque é uma loja que é da minha família, da minha casa, né. A gente começou com uma escrivaninha pequenininha no cantinho do meu quarto. Aí eu comecei correndo atrás de fornecedores, que não é um ramo muito fácil, né? Mas eu fui correndo atrás de fornecedores e fui conseguindo. Aí um chama outro, né? Porque eu acho que a gente começa a conseguir uma coisa e parece que uma coisa vai chamando realmente a outra. E começou a expandir. Quando eu vi, eu até brinquei. Eu falei, gente, meu quarto tá virando o estoque da loja. E aí eu migrei para uma parte de trás que a gente fez para isso, para ter o cantinho ali de trabalho. Hoje a gente tem um estoque. Eu até brinco muito com as minhas clientes. Eu falo, olha, a gente hoje tem um estoque que é pequeno, mas, cara, louvado seja Deus por isso, porque antes a gente não tinha nem estoque. Então, assim, devagar e sempre. E o início não foi fácil. É o que eu te falei já, a gente começou meio que na pesquisa ali. Teve momentos de pensar em desistir, de, caramba, isso não é pra mim. Eu acho que isso não é pra mim. Mas eu sei que toda boa ideia, ela só vinga a partir daquilo que você fica ali realmente insistindo, sabe? Eu acho que boas ideias não dão certo de primeiro. Acho que você precisa investir tempo, você precisa investir estudo naquilo, você precisa, muitas das vezes, abrir mão de gastos para poder investir. Porque nenhuma empresa, eu acredito fielmente nisso, que nenhuma empresa no seu início é lucro absurdo. Não é. Você precisa investir, você precisa abrir mão, você precisa ter constância. Eu acho que a chave é realmente a constância. Olha, hoje tá difícil, mas se eu desistir, vai continuar difícil. Porque eu vou perder algo que eu investi, algo que eu estudei, algo que eu dediquei tempo. E é isso. Exatamente. É o que você falou ali nos bastidores, né? É a questão do sim ou não, a 50-50, mas o não você já tem. Exatamente. Então, escolha o risco, né? Escolha Exatamente. Escolha o sim. Muito legal. Eu acho muito legal. E você tem pouco tempo como CT acessórios. Sim. E eu queria saber assim, você tem um certo medo, um certo receio de empresas grandes quererem tomar esse mercado de semijoias da venda direta de alguma forma? Como que você pensa nisso? Tipo, pode se instalar alguma loja grande? Como que é esse universo feminino, assim, pra essa venda? Nesse ponto, o segredo é não pensar. Entendi. Sabe? Eu acho que a gente precisa ter na nossa mente pensamentos que podem nos trazer esperança. Então, eu sou muito, assim, de filtrar os meus pensamentos, porque já foram grandes sabotadores na minha vida de modo geral. Então, hoje, quando esse tipo de pensamento chega, eu já procuro filtrar. Falo, não, eu vou trazer a memória, o que pode me trazer esperança. Porque até um dia desses, eu não tinha rendimento nenhum. Eu não tinha
movimentação da minha parte no financeiro da minha casa. Hoje eu tenho. Entendi. Então, não vou dizer pra você que a gente fica super de boa. É o que eu já havia lhe dito. Esse meio de trabalhar é um meio que tem bastante concorrência. Eu não costumo ver como concorrentes, não, tá? De coração mesmo. Eu não vejo as meninas que moram onde eu moro e que vendem e fazem e empreendem da mesma maneira que eu. Eu vejo como, até de certa forma, colegas de trabalho, sabe? Elas atuam na mesma área. Como a minha avó já dizia, o sol brilha para todos. Então, eu desejo de coração que elas tenham o mesmo nível de oportunidades que eu tenho, na área delas, como for. E de verdade mesmo, não querendo passar a vibe positiva, que não tem medo das coisas, mas eu busco pensar e verdadeiramente trazer isso pra minha vida, de não trazer esse tipo de pensamento, sabe? Eu acho que o que é meu é meu. E ponto. Não tem muito o que ficar temendo, porque o que é meu e não tem pra ninguém. Concordo, acho muito legal. Eu vejo, por exemplo, um perfil de negócio que vende, parece razoavelmente parecido, né? Que é a Natura. E eu vejo que a própria empresa, a instituição, ela parece que ela se coloca no papel. Eu não consigo fazer essa venda, sabe? Sim. Eu não consigo estar tão próximo ao cliente por eu ter que cuidar do lado da produção, da construção, disso tudo. E parece que eu tenho essa sensação também no mercado de semi-joias. Até alguns mercados de joias também, talvez. Não todos, porque tem alguns que são um padrão, assim, que o cara só consegue vender se ele estiver no shopping XPTO e tal. Então já é um outro universo. Tem a necessidade da loja física. Aí eu fico vendo da necessidade da loja física, a semi-joia na necessidade de estar ali bem distribuída, bem ramificada dentro das cidades, espalhadas ali. Sim. Eu acho isso bem legal e produz e gera muito trabalho, né? Porque ela precisa dessa distribuição. Sim. Né? Bem eu acho que indireta, a gente, né? Como a gente já tinha dito nos bastidores, acho que a gente precisa ter a mente aberta, sabe? Eu busco sempre entender a necessidade de cada cliente. Eu tenho clientes que conseguem, numa boa, ver a foto de uma peça comigo ali no atendimento e escolher a peça. E eu já entrego a peça pra ela, ok, embrulhadinha, bonitinha, ela já usa. Porém, eu tenho clientes que não conseguem isso. E foi aí que a gente trouxe a ideia da maleta. A gente tem uma maleta que é cheia de tudo que a gente tem disponível. Então, quando a cliente tem a necessidade de ver, eu pessoalmente, no meu bairro, obviamente que eu consigo isso, quando eu envio para outro lugar, eu não consigo. Há uma necessidade que a cliente compre mesmo por foto, por vídeo. Mas no meu bairro eu atuo muito assim. Eu tenho essa maleta e quando a necessidade da minha cliente é justamente essa, de que, Bruna, eu queria ver, eu queria pegar, eu queria ter uma noção de como que é essa peça, eu consigo, com essa maleta, ir até a minha cliente e atendê-la de uma forma que a agrade. A gente precisa ter a mente aberta. Não é porque eu, Bruna, no empreendedorismo é se reinventar, né, cá entre nós. Eu, Bruna, consigo numa boa escolher uma peça online, por foto, por vídeo, eu não posso impor isso para todos os meus clientes. Se no meu bairro eu tenho a possibilidade de que a cliente veja a peça, cara, eu não vou pensar duas vezes, eu vou levar essa peça para a cliente ver. E essa maleta foi muito bacana, porque essa maleta passou a frequentar o salão que eu frequento comigo, onde eu faço a minha unha, essa maleta passou aí comigo, ali no meio da família, porque a galera que apoia, que graças a Deus a gente tem uma galera aqui bem legal com a gente, essa maleta passou aí. Então é o se reinventar, sabe? Sim. Se eu tenho clientes no meu bairro que precisam ver a peça, cara, eu não vou ficar de pirraça com o meu cliente, de não, é online, não. Ok, você vai ver a peça, eu vou levar essa peça pra você. E não só ela, porque a gente tem que ser oportunista, digamos assim. A gente tem que aproveitar as oportunidades que nos são dadas. E essa maleta foi um divisor de águas muito legal. Interessante. Muito legal. Eu tô sempre mostrando ela lá no Instagram. Eu acho o Instagram muito interessante. Eu falo muito que todo seguidor é um possível cliente. Então, a gente tem que investir ali naquilo. A gente tem que buscar ser ativo ali, porque entra novamente. Se eu pudesse, assim, dar um conselho só para quem tá começando a empreender. O único conselho seria constância. O movimento foi muito ruim. Segue constante. Eu tô desanimado. Vai com desânimo mesmo, seja constante.
Porque é a constância que vai começando a fazer as coisas acontecerem. Não adianta você querer empreender e você ir lá no seu Instagram uma vez por semana. Não vai dar certo. As pessoas precisam te ver, sabe? Porque é uma possibilidade de você virar alguém de confiança do teu cliente. Pô, o teu cliente vê tanto ali nos stories ativamente, ele tá tanto ali vendo o teu rosto, vendo você falando, você explicando todos os dias, que ele passa a tomar essa consciência de não, eu posso confiar. Se ela tá falando, se ela, sabe, eu posso ter essa credibilidade no trabalho dela porque ela dá a cara mesmo, ela tá sempre ali presente. E é isso. Eu falo muito disso. Sempre que eu tô vendendo o meu serviço de marketing, eu explico que é uma cadeia. São 4 passos ali que você tem que pensar dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Eu sempre falo, comece com a constância gera credibilidade, Exatamente. A credibilidade traz a recorrência traz a escala, o faturamento, o crescimento do negócio. Então, é uma coisa que é um degrau de cada vez e as pessoas têm que entender que é suado. Os bastidores são suados, são duros, são pesados. E assim, eu queria entender, assim, dos seus bastidores, você estava falando do processo de entender o negócio que você queria construir, o caminho que você queria seguir, até chegar nesse ponto que você está hoje de maturação de, pô, é esse caminho que eu quero seguir, que eu tô decidida. Como que foi essa escolha desse mercado para você? De escolher o mercado de semijoias e bater o martelo. Agora eu estou nesse mercado e é para ele que eu vou seguir, que eu vou me manter. O que fez você pensar, por que esse mercado? Então, como eu fui migrando de mercado para mercado, eu acho que o que faltava... Porque é o que você falou, referente até à papelaria. A papelaria vende legal. Hoje em dia eu tenho Só que eu não me encontrei com papelaria. Eu não... Apesar de gostar muito de papelaria, mas... Eu sou mais a cliente da papelaria, não a que empreende da papelaria. E com essa questão dos acessórios virou paixão, sabe? Com a Semijoias. Já era algo que eu usava muito. Entendi. Eu brinco que eu não sou só a proprietária da CT Acessórios. Eu sou uma cliente assídua, porque acho que já dá pra perceber, assim, mais ou menos. Já era algo que eu gostava. Então, quando eu comecei a precisar trabalhar, lidar, escolher peças, a ter que fazer ali a parte do marketing, a ter que fazer a parte de fotos, já era algo que eu gostava. Então, quando a Semijoias chegou, já bateu, sabe? Sabe aquele encontro, assim, de me achei. É aqui. E ficou. O olhinho brilhou. Exatamente. É o brilho no olho, sabe? Aquela coisa de, gente, eu me encontrei. Depois de ficar migrando, aí eu migrei bem, porque, ó, eu comecei com papelaria, aí depois eu fui pro ramo de maquiagem, aí depois eu fui em alguns cosméticos, e aí eu fui em algumas outras coisas, e foi indo, até que o olho brilhou diante dos acessórios, e a gente tá aí até hoje. E a Semijoias acabou sendo uma especialidade nossa, e que só cresça, em nome de Jesus. Vai continuar crescendo. Amém. Que você vem se planejando, né? Você veio falando também... Como que tá a questão de marca que você falou? Você tá mexendo um pouco para se tornar mais minimalista, para se ajustar um pouquinho. Por que essa decisão? Porque... Então, a gente precisa seguir, né? A gente precisa dar uma olhada no que tá em alta. É até o que eu já disse. Tudo envolve muito estudo. A gente tem que estar sempre ligado. E sempre aberto às novas possibilidades. Então, eu comecei a ver que realmente... tá vindo uma onda aí mais minimalista, sabe? Referente... Você vê que nosso nome é Coisinhas e Tal. Então, assim, Coisinhas e Tal, acessórios. Tá muito prolongado. E aí eu comecei a buscar, a pensar em ideias. Eu falei, caramba, abreviação. CT, acessórios. Eu acho que casou legal. E a gente tá aí pra começar a mexer com registro de marca, porque eu acho que isso é muito importante. Essencial. Eu acho que tudo legalizado... é ótimo. Dá uma segurança gigante. Dá uma segurança, é algo que ninguém vai tirar de você. É algo que ninguém pode te acusar de plágio ou qualquer coisa parecida. Eu acho isso muito bacana. E é isso. Eu registrei minhas marcas. Eu registrei a V3 e o Podcachu. Sim. Com uma advogada aqui do município, a Juliana Keffler. Foi uma advogada que fez tudo de forma incrível, impecável, assim, pra gente. Ela que redigiu também nossos contratos de prestação de serviço, contratos de terceirização, todos os contratos foi ela que fez da empresa. E quando eu comecei a entender, né, a importância do registro de marca,
foi mais recentemente até, eu já tinha visto, já tinha imaginado, né? Ela já tinha contado os relatos de alguém pode roubar a marca e pode exigir isso, exigir aquilo. Mas eu vi em Cachoeiras isso acontecer. Eu vi um negócio que literalmente usou o nome de outro para ganhar credibilidade. Pegaram um nome aqui em Cachoeiras que já estava forte no Facebook, pegaram e levaram para o Instagram com a cara não muito diferente, mas com formato diferente por conta da entrega. No Facebook eram textos e imagens. No Instagram, obviamente, tiveram que fazer vídeo. Aí outra empresa começou a produzir vídeos com o mesmo nome e a mesma marca do Facebook. E o grupo no Facebook, sei lá, com 10 mil e poucos seguidores, as pessoas começaram a ver o mesmo nome. Aí pensaram, agora o pessoal tá aparecendo, agora o pessoal tá dando rosto, tá fazendo vídeo e tal, tá fazendo o negócio acontecer mais em um formato mais atualizado. E simplesmente a audiência foi abandonando mais o Facebook e indo para essa nova rede. Só que era outra empresa, outro negócio. E por essa primeira pessoa não ter registrado a marca, ele foi obrigado a trocar. Caramba! Tinha uma plataforma ali com 10 mil pessoas. Numa cidade como Cachoeiras, 10 mil pessoas, você tem um poder gigante na mão. E aí você perder isso, perder o uso da sua rede, ele perdeu até a propriedade da página. Porque passou a não ser dele a página. Sim. Porque o registro, a patente não era dele. Então, a empresa que registrou primeiro, não que fez primeiro, mas que registrou primeiro, passou a ser a dona de um ativo que ele tinha, que era um ativo... que é uma injustiça, né? É injusto. Eu acho totalmente injusto. Mas algumas pessoas até conseguem ir pro jurídico, processar e tal, e dizer, não, essa marca era minha primeiro e tal. Mas a maior parte perde, porque a lei diz que é de quem registrou primeiro. Então, a maior parte perde. O cara, raramente as pessoas ganham, e quando ganha é por plágio completo. Sim. Né? Mas isso mostra a necessidade e a importância de ter um registro de marca. Sim. E parabéns por estar por esse caminho, né? Eu quis destacar, eu gosto de destacar essas coisas, porque tem muita gente que está empreendendo, que acompanha a gente, que está começando o seu negócio. Então, se você está começando o seu negócio, corre atrás de um advogado, de uma pessoa que faça o registro de marca, porque é extremamente importante. Hoje em dia, por exemplo, se você tentar imitar o nome Podcachu, a logo do Podcachu, você não consegue, você vai tomar um processo, vou processar, não tem outro caminho. Entendeu? Vou fazer um aviso formal e depois, se a pessoa continuar a usar, a gente processa. E é o caminho, porque é uma coisa que você está construindo, é uma parada que você se apega. Então, você cria uma paixão por aquele nome. É um roubo, né? Um roubo digital, digamos assim, mas é um roubo. É um roubo, exatamente. Então, é muito importante, né? Eu falo isso e até foi bom a gente entrar nisso para eu evidenciar para você que é empreendedor, registre a marca. Registre a marca, gente. Registre a marca. Registre é uma parte burocrática, mas todo empreendimento tem as suas partes e o burocrático é necessário. É necessário. É o que... Muitas vezes o burocrático é o que segura a empresa no lugar. Porque é um contador que fez as contas certinhas, que não deixa o negócio fechar, que não deixa você se desenquadrar. É um registro de marca que não deixa você perder o seu nome, você tem que refazer um baita investimento. Eu já vi empresas, aqui perto, vocês até passaram por um supermercado que mudou de nome recentemente, e eles tiveram que reinvestir em fachada, em banner, em panfleto, em papel. Tiveram que refazer tudo, porque eles receberam uma notificação judicial de patente de marca. E você acaba também meio que perdendo, né, a credibilidade. Porque até você explicar pro seu cliente que não, o dono é o mesmo, eu continuo à frente aqui do negócio, só mudou o nome. Tem gente que não consegue compreender. Tem gente que automaticamente vê a fachada de frente, já pensa, mudou o dono. Mudou tudo, vou procurar outra. E acontece. Sim. E realmente é normal as pessoas sentirem uma baixa de vendas. É normal o cara ter que ficar se reexplicando ali o tempo todo. E se ele não tiver um alcance muito grande, uma forma de contato rápida com todo mundo, ele demora para se explicar. Sim. Ele passa meses ali se explicando. Até hoje a gente usa o nome antigo. Sim. Porque a gente ainda não se acostumou com o nome novo do negócio. Sim. Né? Então é realmente importante o cara ter essa preocupação. E quais são as principais preocupações que você tem no teu mercado? Na parte de vendas, de gestão, o que você mais cuida, o que você mais dá atenção hoje? Então, eu sou muito de testar, sabe, os meus fornecedores. Os fornecedores atuais que a gente tem são fornecedores que foram testados. Legal. Eu sempre fazia pedidos e sempre botava no uso.
Pegava a peça, não, vou colocar no meu uso, vou ver a durabilidade disso aqui, vou ver o que isso aqui pode, o que isso aqui não pode, porque eu preciso instruir os meus clientes referente àquela peça. Não é... Tem gente que acha que, vende cordão, vende pulseira. Não, gente, não é bem assim. Tem toda uma história por trás. Tem dos bastidores, é bem diferente do que a gente só mostra ali. Então, a minha preocupação maior é sempre testar aquilo que eu tô passando pro meu cliente. Pra eu conseguir compreender, até mesmo diante de algum problema, de alguma questão, de algo que não saiu como o cliente desejava, eu conseguir explicar, eu conseguir entender o que aconteceu, pra se realmente foi algo que foi erro do fornecedor, eu conseguir chegar, acessar o meu fornecedor. E eu gosto muito de fornecedores que são acessíveis, porque eu já lidei com um fornecedor muito grande que é inacessível. E não vale a pena. A gente precisa ter acesso aos nossos fornecedores. E eu priorizo muito isso com os meus clientes. Eu acho muito interessante que os meus clientes, eles precisam ter acesso a mim total. Eles precisam dar credibilidade ao que eu falo. Eu preciso estudar sobre o que eu vendo. Eu preciso testar. E a minha preocupação maior, de verdade, nesse ramo, é saber o que eu vendo. É testar. É aprovar ou reprovar. Reprovado eu nem vendo. Nem vira fornecedor. Aprovado vira fornecedor. E aí, depois que eu sou, digamos que, a cobaia dos meus clientes, eu consigo passar com segurança e credibilidade isso para eles. Interessante. Sim. E eu acho isso muito interessante também, que você mostra o risco do empreendedor, né? Se você está testando um fornecedor, você está investindo, você está botando dinheiro. Às vezes tem fornecedores que tem lote mínimo, você tem que comprar, provavelmente 50, 100 peças, não sei a quantidade. Sim. Ali, mas chutaria que são quantidades volumosas. Sim, são quantidades com preço legal, são grandes quantidades. Então. Existe até o mercado agora alguns fornecedores que têm valores bem abaixo. Mas não é não são fornecedores que me agradaram. Entendi. Digamos assim. Entendi. E como que você vê o futuro da CT Acessórios para 2025? O que você está pensando? O que você quer fazer? Caramba. O que você pode contar? Tem o lançamento do óculos que está rolando, né? Estamos já no processo que eu já vi. Nosso óculos. E pro futuro, para ainda esse ano, eu sou me de anotar, sabe? Eu acho que a gente precisa muito tirar da caixinha dos pensamentos e começar a manifestar aquilo na nossa realidade, né? Uma das coisas que eu quero muito esse ano é começar a partir para essa parte burocrática, como eu já te disse, esse registro de marca. Eu quero começar a trabalhar na nossa identidade visual. Legal. Porque eu acho isso muito interessante. Eu quero começar a trabalhar de forma que a pessoa passe o olho. Isso aqui é CT Acessórios. Sabe? Ter essa identidade visual, que é algo que a gente ainda não tem tão firme. Entendi. Sabe? Eu quero trabalhar para criar uma logo definitiva. Sabe? Ter paleta de cores definitiva. Criar mesmo. Eu acho que é o principal ponto para esse ano. Entendi. É essa parte burocrática que eu quero resolver. Eu quero ter isso. Finalizar o ano com isso ok, deitar e pensar, não, tá tranquilo, tá em paz, tá resolvido. E essa questão de identidade visual, trazer essa pegada mais minimalista, né? A gente tá migrando do coisinhas e tal pro CT Acessórios. Então, eu já quero pegar um gancho, como já tô migrando de nome, eu quero começar a construir a nossa identidade visual para o cliente bater o olho assim, passar o olho naquilo e pensar, isso aqui é CT Acessórios. A gente ter o que grandes empresas hoje têm, né? Porque se você passa numa grande empresa, você olha e fala, essa aqui é a loja tal. Sim. Porque atua muitos anos no mercado com a mesma logo. E se muda é algo mínimo. Então, eu acho que é algo que eu tenho sido chamada a atenção de, você precisa ter uma identidade visual. Eu falo muito disso e de um tempo pra cá eu comecei a dar mentorias, né? Sim. Mas eu não tava divulgando, nem tava mencionando isso em lugar nenhum, porque meu tempo tava muito escasso. E eu tava com uma organização de que não era o caminho que eu queria seguir. Só que agora a minha empresa vem crescendo, vem estruturando, aí eu tô saindo mais do operacional e eu tô voltando e começando a mencionar. Sim. Né? Não quero também ter um volume de alunos e tal, porque não é o meu propósito inicial, não é tipo ter 20 alunos para ficar todo dia fazendo mentoria. Mas tem uma coisa que eu mostro na apresentação da minha mentoria, que são 4 quadradinhos. Esses quadradinhos só tem escrito o que a empresa faz. Por exemplo, tem lá, eu mostro pro cara um quadradinho vermelho com uma letra branca escrito refrigerante.
Cara, todo mundo sabe do que a gente tá falando. Sim. Né? Você vê lá, o vermelho naquele tom, o branco naquele tom, é Coca-Cola. Você sabe que é, mesmo que não esteja escrito Coca-Cola. Sim. E eu mostro vários negócios. Eu mostro bancos, eu mostro empresas de refrigerante, eu mostro empresas de comida, eu mostro algumas opções, né, de mercados diferentes para que a pessoa entenda a importância da identidade visual. A combinação de cores, a escolha correta das cores, você se diferenciar de outros concorrentes também. Sim. Por ter cores específicas, diferentes, estar posicionado no mercado. Pô, tem uma que todo mundo reconhece também, que eu coloco lá, que é um amarelo e um azul, que é do Banco do Brasil. E todo mundo reconhece, porque o tom do amarelo e o tom do azul são muito específicos também. Sim. E eu acho isso incrível, eu falo sempre, todo mundo, eu falo, cara, você tá se posicionando no mercado, escolha bem as cores da sua marca. Principalmente, eu levo até, às vezes, a cor acima do nome, entendeu? Às vezes a cor eu levo acima do nome por questão de diferenciação do mercado. Eu acho muito interessante, muito bacana. E, poxa, acho incrível você estar fazendo isso. Tá no momento até de maturação do negócio, né? O seu negócio está se maturando, está se construindo. Já se construir em cima disso, né? Em cima de pilares bem definidos de cores, de identidade. Faz muito sentido mesmo. E me conta um pouquinho mais, assim, do lado Bruna pessoal, né? Me conta um pouquinho quem é a Bruna, o que a Bruna gosta de fazer quando a Bruna não está na CT Acessórios. Então, a Bruna pessoa, o rostinho por trás da CT Acessórios. Eu sou muito dedicada à maternidade, como eu já disse. Dá pra perceber, eu acredito, né? É algo que é muito, muito importante pra mim. Eu até brincava antes de de começar a empreender, eu falava que a minha carreira era a maternidade. Eu gosto muito de ser ativa. Eu acredito de verdade que de todas as missões que eu tiver aqui na Terra, a mais importante é a mãe que eu sou para esses futuros adultos, sabe? É que tipo de adulto que no dia em que eu descer a sepultura, eu tô deixando por aí. É algo que eu levo muito a sério, eu sou muito dedicada ao lar. Eu sou aquela doninha de casa, sabe? Que amo assar um bolinho à tarde. Eu gosto de cuidar da organização da minha casa de perto. Por mais que a gente coloque alguém ali para auxiliar, eu gosto de acompanhar, de estar ali mesmo na organização da minha casa. E que mais? Eu sou muito, muito fiel a Deus que eu sirvo. É uma parte... A minha espiritualidade, aquilo que eu acredito, ajuda muito também no meu empreendedorismo. Sabe? Empreender. Você precisa de fé para empreender. Você precisa. Você é movido por fé. Se você não tiver isso, empreender, a probabilidade de dar errado é muito grande. E eu gosto muito de me dedicar ao Deus que eu sirvo. Eu penso... Eu vou me emocionar um pouquinho, porque eu sou um pouquinho emocionada. Fica à vontade. Eu penso em qual probabilidade que eu tinha, sabe? De dar certo nessa área. Porque eu fui mãe jovem, eu atropelei um pouco as coisas na minha vida. E apesar de estar realizada sendo mãe, sendo ali a dona de casa ativa, ajudando o meu esposo no negócio dele, sendo a esposa pro meu esposo, que é maravilhoso, diga-se de passagem, eu sentia que tinha algo pessoal, sabe? Porque a maternidade acaba um pouquinho com o nosso lado pessoal. A gente deixa de ser indivíduo se a gente não cuidar. Sabe? A gente bota muito... Eu sou mãe de 2, então eu colocava muito o João e a Ana como prioridade e eu acabava não existindo. Tipo os sonhos da Bruna, e a Bruna, e aí, Bruna? E Deus mesmo, sabe? A voz de Deus mesmo na minha vida foi me trazendo essa necessidade que eu tinha, mas calava, porque não é hora. Isso vai ser egoísmo da minha parte, porque eu preciso focar neles. E... Ele foi me dando as estratégias, ele foi me enxergando como indivíduo, que pra mim é algo surreal, porque você vê um amor que nem você tem por você e esse Deus tem, sabe? Eu consigo compreender e eu vejo isso como algo surreal na minha vida, é a coisa mais especial que eu tenho. É contar com esse amor de um Deus que não precisa de mim pra nada, mas não precisando de mim pra nada, ele age em meu favor a ponto de encontrar lá no meu coração um sonho, um desejo que eu nem comento, que eu deixo quietinho, porque eu preciso ser mãe, eu preciso cuidar disso. E isso, o que define muito a Bruna, de verdade, é
o Deus do qual salvou, o Deus do qual libertou, o Deus do qual pegou um projeto completamente falido, sabe? Porque eu coloquei muitas coisas na minha vida, eu acelerei, eu atropelei muitas coisas que talvez não fosse o tempo, mas que talvez aconteceram para gerar em mim maturidade, gerar em mim crescimento, gerar em mim, de certa forma, uma necessidade, amor real por esse Deus, sabe? Em poder ver que mesmo diante dos meus erros, mesmo diante daquilo que eu estraguei, que eu não consegui, eu não tinha na época. Não tô falando isso com um ar de culpa, sabe? De assim, eu me culpo. Não é culpa. Porque a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Então, muitas coisas na minha vida, eu atropelei processos e consegui estragar e passar à frente, não era o momento. Não era o momento de viver coisas que eu vivi. E ter esse acolhimento da parte de Deus. E hoje ver a Bruna empreendedora, a Bruna que consegue conciliar a maternidade, a Bruna que é esposa, a Bruna que também serve na igreja, sabe? Eu consigo ter esse tempo de servir, de me dedicar às coisas que também eu gosto e acho que também são necessárias. É muito legal e é muito de Deus. Eu não poderia, de forma alguma, sair daqui sem falar disso. Porque se tem uma convicção que eu tenho na minha vida, se eu for parar para pegar assim, a Bruna criança, tudo que a Bruna viveu na infância, na adolescência e na vida adulta, eu não teria probabilidade de dar certo. E o motivo maior de amar esse Deus é que Deus pega mesmo os improváveis. Sabe? Sabe aquela pessoa improvável? Aquela pessoa que todo mundo olha e fala, caraca, isso daí não vai sair nada. Daí não vai sair nada. Ele pega essa pessoa e se mostra Deus e se mostra verdadeiramente que tá com você e não tem problema que não acredite. Eu acho muito interessante trazer isso até pro empreendedorismo, porque às vezes a gente espera tanto que as pessoas acreditem no nosso potencial, a gente espera tanto que as pessoas coloquem, de certa forma, credibilidade naquilo que a gente tá fazendo e às vezes não vai acontecer. Você precisa ter em mente que tá tudo bem. Porque quem te chamou te capacita, então segue. Não fique esperando que as pessoas vejam quem você é e reconheçam isso. Esse reconhecimento talvez não venha. Ou venha com o passar do tempo. A gente não pode se guiar pelo reconhecimento e nem pela falta dele. Porque a gente é o que é, a gente precisa ter a nossa identidade. E, resumidamente, Deus é o cara da minha vida. Eu devo tudo que eu tenho, tudo que eu sou a ele. Eu era uma improvável e hoje eu tô vivendo o improvável em Deus. E essa é a Bruna. A Bruna mãe, a Bruna de fé, a Bruna esposa. Esse é um mix da Bruna. Incrível, incrível. E assim, já chegando aqui nas últimas, né, do nosso podcast, eu queria saber como que alguém compra com a Bruna, como que alguém compra na CT Acessórios, quais que são os caminhos pra gente comprar com você. Sim. Faz esse merchan, pega esse espacinho. Sim. Então, aproveita. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, que é oficial, a gente faz venda também. Gosto muito de grupo de WhatsApp. Eu gosto porque eu acho que traz mais proximidade. Sim. Sabe? Eu acho que eu gosto de ter essa coisa, eu acho que a credibilidade que o cliente precisa ter em você é muito legal, você precisa ser acessível. Eu acho que o grupo de WhatsApp traz muito isso. O link, inclusive, tá na nossa bio, né, já fica aqui. Podemos deixar aqui também no podcast, no vídeo? Isso. Pode? Pode. Então tá ótimo. Então, pode sim. Se você tá assistindo de casa, vai ter aqui marcado o grupo, 2 pontos ali, o grupo da CT Acessórios, para você entrar no grupo, participar. E o que tem no grupo? Quais são as oportunidades? Então, a gente tem promoções no grupo que a gente não traz no Instagram. A gente no grupo tem divulgações primeiro, a gente dá prioridade ao grupo. As clientes do grupo conseguem ver o que tem de novidade primeiro. Então, tipo um pré-lançamento aí. Exatamente. Então a gente consegue ter uma coisa mais intimista no grupo. Então é legal estar no grupo. Muito interessante. É legal estar lá. A gente começou esse ano a fazer envios para todo o Brasil. E a gente atende também pelo direct do Instagram. A gente tem essa possibilidade. E estamos caminhando para um futuro site. Bacana. Um degrauzinho de cada vez. Mas é a visão que a gente tem para o futuro. E a nossa loja é super acessível. É só chamar, se você for do nosso bairro, que muitas pessoas de Maricá vão estar assistindo. Se você mora em Maricá, se você mora em Itaipuçu. Em Itaipuçu a gente não tem frete. A gente entrega no conforto da sua casa, sem frete nenhum. Você vai pagar só a peça ali. Que legal. A gente tem a nossa maleta, que vale a pena falar dela novamente, que pode ir até você. Se você é um cliente que abre, né? Eu prefiro olhar a peça, eu gosto de pegar, eu sou muito visual, sabe?
Então, a gente consegue ir com essa maleta até o nosso cliente ali do nosso bairro, da nossa área ali, para que ele consiga ver, para ele consiga ter acesso a isso, né, no manual, no visual, no ao vivo ali, e é isso. Poxa, legal, muito bacana. Essa questão do grupo, né, que você mencionou, eu gosto muito também de grupos. Sim. Sempre recomendo para os meus clientes que tenham grupos, ou comunidade também, que existe a possibilidade agora de comunidade, ou pelo menos uma lista de transmissão, né? Sim. No mínimo, uma lista de transmissão para quem já comprou com você. E para finalizar, deixa uma mensagem para quem tá começando, para quem tá acompanhando a gente. Para finalizar, então, eu gostaria de falar de novo sobre a constância. Não importa o momento que você tá passando, você tá começando agora, tenha em mente que você vai precisar ser constante, sabe? Não desistir. Vai ser difícil, empreender não é fácil. Não tenha pressa, não adianta querer acelerar processo, porque é uma construção, sabe? Sabe quando a gente constrói a casa? Não tem a parte de alicerce, subir parede, é por vez. Você tem que ir um degrauzinho de cada vez, vai no teu tempo, não fica se comparando, comparação vai te destruir como empreendedor. Seja autêntico. A autenticidade é a sua carta na manga real. A gente precisa ser autêntico. Também. A autenticidade é muito importante. Não adianta você querer crescer com o que o outro está fazendo. Não é assim que funciona. O que Deus tem para você, com você, é para você, com você. Deus não repete planos. Ele trabalha com cada um de uma forma. Então, a autenticidade é mais um ponto muito interessante. E, por fim, eu gostaria de deixar um agradecimento. Primeiramente ao meu Deus, que é muito importante. Também aos meus pais, que foram pessoas cruciais no meu crescimento. Eu sempre vi os meus pais serem muito honestos com tudo que trabalharam. E isso me ensinou muito. Tem muito em mim deles. Queria agradecer ao meu esposo, que é quem está até me acompanhando aqui, que sempre estimula muito. Sempre. Sempre investindo muito, sempre dando suporte, sempre sendo o maior incentivador. Queria também agradecer aos meus filhos, que foram as pessoinhas que me fizeram iniciar nisso. E agradecer a vocês, que foi muito legal, muito bacana essa oportunidade. Gostei muito dessa troca. Foi muito legal estar aqui. E é isso. Muito obrigada. De nada. Seja sempre muito bem-vinda. Pode recorrer, pode procurar, pode pedir qualquer coisa. Fique à vontade. Sim. A gente está aqui de portas abertas para receber você como empreendedora. Sempre que você precisar, fica à vontade mesmo. Sim. Então, fica à vontade. E parabéns pela primeira entrevista de podcast. Sim. Então, muitos parabéns. Eu sou muito grato para todo mundo que vem aqui, que senta aqui. Eu aprendo muito. Para mim é uma coisa incrível. Sim. Né? Obrigado por vir aqui. E eu tenho que agradecer também quem está assistindo a gente, né? Muito obrigado para você que assiste a gente, para você que vem acompanhando cada um desses mais de 80 podcasts. Eu acho incrível quando eu vejo alguém que fala assim, cara, eu assisti a primeira entrevista com o professor Ronald, aquele vídeo horroroso que você fez. Eu falo, obrigado por ter assistido aquele vídeo horroroso, obrigado por estar aqui até hoje, né? E obrigado para você que também chegou, que está se inscrevendo no canal. A gente está agora no rumo aos 1000 inscritos no canal, que pra gente é um marco muito bacana. Que o inscrito no canal é uma coisa difícil. A galera assiste a gente, Sim. A galera curte o vídeo, tem podcast com 3, 4 mil visualizações e a galera não tá se inscrevendo. Então, você tá aí de casa? Se inscreve no gente, canal. Se inscreve, vamos nessa. Se inscreve no canal, que é muito importante para os próximos podcasts continuarem aparecendo para você com mais recorrência, porque senão vai ser uma coisa muito esporádica. A gente tem podcast toda semana. Esse ano nosso objetivo é fazer 2 podcasts por semana até o final do ano, né? Então, desde que a gente voltou de férias, que a gente tirou umas fériasinhas, a gente precisava respirar, mas a gente voltou, a gente está com ritmo de entrevistas terças e quintas, 7 horas da noite. Então, acompanha o nosso podcast. A partir de fevereiro a gente vai abrir as portas para patrocinadores, apoiadores, para quem quiser participar, quem quiser estar nesse universo junto com a gente. Então, se você tem interesse também em ter o seu podcast, é uma possibilidade, que nem eu falei com você, tem outros podcasts aqui no estúdio. E muito obrigado por assistir até aqui. Se você quiser deixar alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa alguma dúvida, alguma pergunta, a gente sempre encaminha para a Bruna, caso ela, às vezes a pessoa já vê, já responde, mas caso não, a gente já encaminha, a gente manda a pergunta para a Bruna para que ela responda, e aí a gente vai ali para interagir com você, para a gente estar mais próximo de quem está
em casa assistindo a gente, muito obrigado por assistir até aqui. E esse foi mais um Podcast, hoje com Bruna Lopes, CEO da CT Acessórios, veio de Maricá para estar aqui nessa entrevista, muito obrigado. Obrigada. E até a próxima de Cachoeiras pro Mundo, Podcast.